Oi, estamos hoje com uma pessoa super especial que vai trazer um conteúdo incrível pra gente, pra você, mamãe, que está amamentando o bebê e tem aqui um monte de dúvidas sobre como, por quê, em que horas. E ai, socorro, meu neném tá chorando, o que eu faço? Mais ou menos isso, não é? Pior é que é assim mesmo. Então me conta um pouquinho. Meu nome é Fanny Sarfati Kosminski, eu sou enfermeira obstetra, na verdade mestre em enfermagem obstétrica e neonatal pela USP e sou diretora de conteúdo da SOS Mames. Eu trabalho com casais há 30 anos, acompanhando então todo o ciclo, né, do pré-natal, parto e pós-parto. Isso inclui então aleitamento materno e cuidados com o bebê. Imagina ter um acompanhamento de uma pessoa tão experiente nesse processo. Então, é muito bacana você estar aqui, eu agradeço muito a sua presença. E aí a gente vai falar hoje sobre mitos e verdades sobre a amamentação. Né? Vamos começar com algumas perguntinhas aí que todo mundo tem. Sempre a gente escuta que algumas mães param de amamentar os bebês porque o leite dela é fraco. Mito ou verdade? Mito. Não existe leite fraco. O que existe é falta de orientação. Então, muitas vezes as mães me chamam, eu faço atendimento a domicílio e elas me chamam porque elas ficam com essa dúvida. Eu dou de mamar e o meu bebê passa 1 hora já está com fome de novo. Meu leite é fraco, meu leite não sustenta, o que está acontecendo? Na verdade, essa história de leite fraco não existe. O que existe é uma mãe que talvez não esteja conseguindo administrar aquilo que ela tem de melhor, da melhor forma possível. Então, alguns me perguntam, mas então eu tenho que deixar mais tempo? Como que é? Como não é? Na verdade, o bebê tem que ter uma sucção efetiva para que ele consiga extrair o que ele precisa para se desenvolver, para se sustentar, né? E conseguir, então, crescer e engordar e etc. Muitas mulheres vêm com essa história e aí eu gosto também de lembrar nessa hora da composição do leite humano. Eu falo que no leite humano a gente tem o leite anterior, que é rico em água, e um leite posterior, que é rico em gordura. Mães que amamentam, às vezes, um tempo curto, o bebê, às vezes, só tomou o leite anterior. Eu brinco um pouquinho, eu falo que é uma salada, uma feijoada e um pudim no finalzinho. A salada, então, é esse leite anterior, que é mais rico em água. A feijoada é um leite que tem 6 vezes mais gordura do que o leite anterior, que é a feijoada, que vai dar engorda no bebê, para depois vir a porção final do leite humano, que é uma porçãozinha adocicada, que eu falo que é a sobremesa. Então, se o bebê não conseguir, por algum motivo, remover, extrair essas 3 porções, realmente ele vai ser um bebê fitness, que de hora em hora vai estar com fome e que não vai conseguir se manter no berço. Exato. Então, quer dizer, olha só que interessante. A gente tem 3 tipos, então, 3 partes do leite. 3 fases, né? Se o neném não passar por todas essas, falta os nutrientes para que ele se sinta saciado e possa dormir tranquilamente. Exatamente. E a gente teve uma pergunta super interessante sobre uma mãe que acha que o leite não sustenta. É mito ou verdade? É mito e tem muita associação com isso que eu acabei de falar. Se o bebê vier para o peito e puxar, né, só o leite anterior, ele realmente, dali 1 hora, está com fome de novo. O que eu preciso? Que esse bebê, então, abocanhe corretamente e sugue corretamente o peito da mãe. Porque se o bebê vier para o peito e ficar chupetando, ele não vai conseguir se saciar e ele vai ficar, então, logo de novo com fome. São esses bebês que muitas vezes não têm aquela engorda esperada, né, que as mães tanto temem na consulta do pediatra, né? Elas ficam... Não é relacionada ao leite, não é que o leite não sustenta. Não, é a forma de administrar esse leite que não está certa. Né? Se ela conseguir administrar de uma forma correta, se ela tiver a orientação, né, e muitas vezes, né, elas chamam, né, eu vou nas casas e faço esse tipo de consultoria porque elas ficam inseguras. E elas falam mesmo, o discurso delas é claro,
o meu leite não está sustentando, o meu leite é fraco, o meu mamilo machucou e o meu bebê não está engordando. Essas coisas sempre estão muito juntas, né? E é muito importante que ela tenha a orientação correta pela pessoa, pelo profissional especializado nesse assunto. Isso. Então é mito, vamos ver a próxima. A gente recebeu uma pergunta da Renata, perguntando o seguinte: é verdade aquela história que tomar Malzibir deixa o leite forte? Então, essa é pegadinha também. O fato da mãe tomar a Malzbir ou tomar o vinho do Porto, que também é uma que sempre vem coladinha na Malzbir, isso muitas vezes deixa a mulher mais relaxada e aí o leite também sai com teor mais alcoólico e o bebê dorme. Não é porque ele está mais feliz, na verdade assim, ele até pode dormir melhor pelo teor alcoólico, mas não necessariamente porque o leite ficou mais forte. Então, mito. Mito. Agora, quando a gente fala de aleitamento materno, a gente tem que lembrar que a mulher precisa beber bastante líquido, a mulher precisa se alimentar corretamente e ela precisa estar descansada, confiante no processo. Se eu tiver uma mulher que tomou um copinho de vinho do Porto ou uma Malzbir, ela fica relaxada e às vezes a coisa até engrena, mas não porque o leite está mais forte nem nada disso, mas é porque ela relaxou, né? Então o emocional dá uma tranquilizada e aí ela consegue às vezes até amamentar melhor. Mas eu repito aqui para vocês que isso não é uma prática que a gente faz. A gente não fica indicando, né, bebida alcoólica para as mães, porque a gente sabe que tudo que a mãe ingere, de uma forma direta ou indireta, o bebê recebe também. Sim, daí também não é tão interessante, né, para o bebê receber o álcool. Exato, com então certeza. não é indicado, mas existe esse mito, né, das nossas avós e tudo mais. É verdade que mulheres que têm parto normal, o leite desce antes do que pessoas que tiveram cesárea? Isso não é real, também é mito, porque a gente sabe que a produção do leite está muito mais, o processo de lactação, que é a produção do leite, está muito mais relacionado com a saída da placenta. Então, na hora que eu tenho o bebê nasce, a placenta então é eliminada, a placenta que estava produzindo estrógeno, progesterona. Então, na hora que a placenta é eliminada, cai bruscamente estrógeno e progesterona e sobe prolactina e ocitocina. Então, a produção de leite não está relacionada ao tipo de parto. Essa inversão hormonal acontece por conta do nascimento do bebê. Claro, o mais importante de tudo não é a via de parto, e sim o estímulo precoce. Algumas mães que fazem parto normal, às vezes elas têm a oportunidade de amamentar em sala de parto. Mas as da cesárea também. Hoje em dia, quando eu vou acompanhar os partos, eu faço essas mulheres também amamentar na sala de parto. Então, a descida do leite acontece mais ou menos com 72 horas de vida do bebê. E isso, então, está relacionado ao estímulo precoce, à tranquilidade da mãe, à ingesta de líquidos e não ao tipo de parto. Quer dizer, então, quanto antes a mãe amamentar, melhor para descer esse leite, é isso? Exato. Bacana. Exato. Isso é super importante. Sim. Eu até te perguntar uma curiosidade, né? Que nas minhas duas filhas aconteceu isso. Na maternidade, tudo lindo, nenê dormindo, né? Chega em casa... Tcharam, nenê resolve. Acorda pra vida. Porque justamente os 2 dias você tá na maternidade, o nenê tá mais tranquilinho. Chega em casa, gente, acendeu. O que acontece? A casa cai quando as mulheres chegam em casa. Também, o que acontece? Muitas vezes as mulheres ficam internadas por 72 horas. Na verdade, assim, o tempo mínimo, 48 horas, que é até o momento de se fazer o teste do pezinho. Então, o bebê, o binômio, né? A mãe e o bebê ficam internados, ficam juntos ali por mais ou menos 60 horas. Quando a mulher vai para casa, justamente coincide a descida do leite, que é a hora, então, que a casa cai. A mama fica pesada, fica endurecida, é difícil, muitas vezes, de acertar esse compasso. Então,
o bebê vem para o peito, mas se cansa antes de se saciar, porque a mama muitas vezes está muito endurecida. Aí então quer dizer que o bebê não enche o tanque. E aí, dali 1 hora e meia, está com fome de novo. Então é um momento, esse terceiro dia de vida é o momento de pico, é a fase mais complicada da adaptação, começa ali. Né? Então a primeira semana em casa é um pouquinho mais de transtornos, mas nada que a gente não supere com uma boa orientação. Sim. E me dá uma dica prática, assim, nesse momento. Putz, desceu, a mama tá super cheia, o nenê tá chorando e tá com fome, a mãe tá com dor no peito, porque tá com leite. É a primeira vez que tá tendo tudo isso. O que precisa, assim, nesse primeiro momento, assim, pra se acalmar e conseguir... Bom, primeira coisa, massagear essa mama, esvaziar um pouquinho, para o bebê conseguir abocanhar sem traumatizar esse mamilo. Né? O nenê conseguindo pegar direitinho com uma mama mais macia, a coisa já vai fluindo um pouco. Mas mais do que tudo, o bebê dormiu no peito, a gente faz ele arrotar, dá uns 5 minutinhos e tenta despertar de novo. Porque se eu me render, ele dormiu, ele tá cansado, ele vai puxar só a salada. E aí, passa 1 hora, ele tá com fome de novo, mas eu quero que ele pegue também a feijoada. Então é a hora de eu acordá-lo e eu reofertar essa mama para que essa mama fique mais macia, mais vazia e o bebê fique saciado. E que dê pelo menos umas 3 horinhas de intervalo entre o início e o próximo início. Sim. Uma coisa que eu fazia, eu tirava um pouco das roupinhas do bebê para ele ficar mais alerta, assim, nesse momento. Excelente. E poder... Porque aquele quentinho ali realmente capota, né? Mito ou verdade? As mamães que fizeram cirurgia plástica ou para pôr silicone ou para redução de mama, elas têm mais dificuldade de amamentar? Sim ou não? Elas podem, né? Essa é uma pergunta que sempre aparece no nosso site, sempre aparece nos cursos que a gente faz, porque hoje em dia a maioria das mães tem uma mama que eu brinco que não é mais original de fábrica, né? Uma mama que teve ou uma mamoplastia redutora, ou seja, diminuiu o volume, ou mesmo uma mama que foi aumentada por uma questão de estética, então se coloca o silicone. A presença do silicone, né, esse aumento exagerado da mama, pode muitas vezes desencadear uma dificuldade na abocanhadura do bebê. Né? E isso é complicado porque o bebê também às vezes tem dificuldade de manter esta abocanhadura correta e acaba muitas vezes evoluindo com uma lesão mamilar, né? Um machucadinho, uma feridinha na mama. Então isso é uma coisa que a gente tem que realmente estar atento. As mães que fizeram então a colocação de prótese de silicone devem ser bem orientadas para que observem que essa boquinha fique ali acoplada de uma forma correta o tempo inteiro. Porque às vezes o bebê pega certo, mas no decorrer da mamada, a boquinha vai escorregando e vai para a ponta do mamilo, que é uma coisa que pode gerar lesão. E para as mães que fizeram a mamoplastia redutora, ou seja, removeram um pouco da gordura da mama, né? A gente também tem que ter uma atenção especial. Antigamente, as mulheres que faziam mamoplastia redutora, elas não tinham ainda noção que um dia iriam amamentar, e mesmo os cirurgiões nem eram tão cuidadosos como são atualmente. Antigamente se removia inclusive glândulas. Hoje a gente já vê o pessoal muito mais preocupado com essa questão. Das nossas pacientes, né, que têm, né, seja para mais, seja para menos, a gente sempre faz uma orientação, a gente consegue que elas amamentem tranquilamente, que elas consigam fornecer, né, produzir o leite de uma forma bem tranquila. Claro, dependendo do tipo da cirurgia que foi feita, às vezes a cabeça dela também é uma coisa que manda muito na história. Se a mulher estiver preocupada, eu não vou ter leite, a minha irmã também fez plástica de mama e não conseguiu amamentar. Se ela já for com um pré-conceito, talvez ela nem consiga produzir o leite. Mas eu já tive muitas pacientes que amamentaram exclusivo, inclusive com a redução da mama. Então você que já fez,
aumento de mama ou diminuição, o importante é que vocês conversem com os cirurgiões que fizeram, de repente, para ver. E, na hora, acreditem que vai dar certo, né? Porque essa parte psicológica é super importante. Super. E é super legal e esclarecedor. É importante a gente salientar, até para quem está vendo o vídeo e que pensa um dia em ser mãe, né? E que está querendo fazer... que converse com o seu cirurgião, já colocando, né, isso que você disse, de olha, eu quero fazer a diminuição, colocar a prótese, mas eu quero amamentar meu filho futuramente. Isso. Porque existem muitas técnicas para que não aconteça de comprometimento na amamentação. Exato. Então acho que é muito bacana a gente estar conversando sobre isso, porque a gente amplia aí horizontes, não é? Joia! Então, até agora a gente já descobriu muitos mitos e verdades aqui. Agora a Fanny vai mostrar pra gente a melhor forma de colocar o bebê no peito para que ele faça a pega ideal. Bom, então, para isso eu trouxe então essa mama para ensinar, e é uma mama que eu uso no meu dia a dia, nos cursos que eu faço para os casais, para ensinar o processo da amamentação. Toda vez que o nenê vier para o peito para amamentar, ele tem que abocanhar toda essa parte cor-de-rosa. Então, esse daqui é o mamilo e esse daqui, essa parte rosada aqui um pouquinho para trás, é a areola. A hora que o bebê vem para o peito, ele tem que abocanhar mamilo e grande parte da areola, porque é atrás da areola que fica as ampolas de leite. Bebê que pega só a ponta do mamilo, ele não consegue fazer uma boa ordenha. Então, ele tem que abocanhar sempre mamilo e grande parte da areola. Agora, é muito difícil a gente, então, nas primeiras vezes, nos primeiros ensaios, conseguir encaixar o bebê de uma forma correta. Então, a gente vê várias posições, né? Então, tem a posição tradicional, que é quando a gente coloca o bebê barriga com barriga, né? E encaixa, então, o bebê aqui para mamar. Essa é a posição tradicional, bonitinha. Só que, assim, o que a gente percebe é que, muitas vezes, nesse cotovelo, falta uma certa mobilidade para eu conseguir encaixar a boca aonde eu preciso. Então, eu posso segurar na posição tradicional, mas eu posso começar fazendo um C na cabeça e um C na mama. E aí eu sempre vou fazer, então, o estímulo desse mamilo no lábio inferior. Aí o bebê começa, então, ele tem um reflexo, né? E aí ele começa a fazer o reflexo de busca, abre a boca e busca esse mamilo e areola. Se a mulher encaixar e o bebê pegar só a pontinha, vai machucar e não vai sair o leite. Ele tem que pegar o todo. Então eu posso fazer 2 Cs nessa posição, e aí a hora que o bebê abocanha, eu rendo aqui e fico acomodada, sempre barriga com barriga, a cabecinha sempre alinhada em relação ao resto do corpo. Eu também tenho uma outra posição que eu posso fazer, que eu gosto muito, que é a posição invertida. Então eu coloco o bebê por debaixo aqui, né? Posso colocar um travesseiro nas costas para ter um recuo para os pezinhos. E de novo são 2 Cs. Um C aqui na nuca e um C aqui na mama. E de novo eu faço o estímulo. E existem outras posições que eu também posso mostrar, né? Uma delas é a posição de cavalinho. Então, de novo, a gente faz 2 Cs de novo. Mas por que esse C e não o que se fazia antigamente, que é aquela posição, aquela forma de segurar a mama assim? Porque essa forma, muitas vezes, faz a mandíbula, esse dedo médio acabava empurrando a mandíbula e o bebê fechava a mandíbula no peito e acabava pegando só o mamilo. E aí machucava. Então, a gente faz esse Czão para quê? Para garantir a abocanhadura, para garantir que a gente não vai fechar, não vai empurrar o queixinho e não vai atrapalhar nesse processo. A gente pega uma área maior do peito com o dedo. E a gente tem que encaixar tudo isso dentro da boquinha do bebê. Sim, ótimo. É super bom, é super esclarecedor, porque a gente, principalmente mães de primeira viagem, é uma coisa nova, né? Sim. E agora, né? E aí é super importante a gente saber todo esse processo, até pra gente ver se tá fazendo certo. Porque a gente talvez não tenha um acompanhamento tão de perto, né? De uma enfermeira. A enfermeira vem e vai pro outro quarto, né? Sim. Então, e a gente fica lá tentando. Então é importante saber que tá
realmente mexendo a orelhinha, a boquinha, tá com tudo dentro. Então, essas dicas são fundamentais. São valiosas, São valiosas. Para que seja uma amamentação tranquila. Não tem que ser sofrer. Exato, tem que ser prazeroso. Isso. E fazer parte, né, desse momento que é tão importante, passar tão rápido. Passa. Então, sabe, não vale a pena a gente viver isso de uma forma dolorida, sofrida. Não. Isso já existe todo um estudo, então vamos usar, né, o conhecimento a nosso benefício. Claro. Então eu super agradeço todas essas dicas muito valiosas. E você que está aí nos assistindo, deixe seus comentários aqui embaixo, perguntas e temas que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente vai voltar a conversar novamente. E aí, com certeza, a gente vai ouvir tudo que vocês têm para dizer aí para as nossas próximas conversas. Tá bom. Eu que queria agradecer também imensamente pelo convite. Foi um prazer muito grande, né, estar aqui hoje falando para vocês sobre esse tema que é tão polêmico, que é tão importante, né, para o desenvolvimento das nossas crianças. Né? Qualquer dúvida, vocês também podem acessar o nosso site, né, que a gente também tem o conteúdo por lá, sosmames.com.br. E a gente também tem plataformas de curso, né? E vale a pena vocês também conhecerem. Sim, com certeza. Bom? Eu agradeço demais. A Bebê Original fica muito contente de receber profissionais tão qualificados e com tanta bagagem aí para nos auxiliar aí nesse momento tão gostoso da maternidade. E aí vamos fazer muito mais conteúdos para vocês. Então fiquem ligados aqui no nosso canal, que com certeza vamos ter muitas coisas legais. Com certeza. Curtam, compartilhem no canal de vocês e ficamos por aqui. Um grande beijo.